Nos últimos episódios, você entendeu a importância do santuário celestial no processo de salvação dos seres humanos. O episódio de hoje vai aprofundar um pouco mais esse tema. E ao final dele, a sua vida espiritual não será mais a mesma. Calcula-se que o bigode de um homem tenha por volta de 2.500 fios. Uma pessoa tem por volta de 100.000 fios de cabelos, desde que não seja calva. Os loiros têm cerca de 140.000 fios, enquanto que os morenos têm 109.000. E talvez você esteja se perguntando, quem é que parou para ficar contando os fios de cabelo? Isso parece tão insignificante, mas para Deus não é. Jesus nos disse: não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Lucas capítulo 12, versos 6 e 7. Deus tem um interesse muito especial em você. Deus conhece tudo sobre a sua vida. Ele sabe onde você mora, o nome dos seus filhos, onde você trabalha, todos os seus problemas. Se Deus sabe até quantos fios de cabelo você tem, você acha que Ele não se importa com você? As profecias que estão escritas na Bíblia são provas desse amor e interesse de Deus. Ele quer salvar o seu povo e não nos deixou nesse mundo sem termos placas, sinais que indicam e mostram o caminho seguro pelo qual devemos andar. Vamos voltar para o santuário celestial. Lá, a profecia bíblica diz que um evento importante iria acontecer. Veja o que diz Daniel capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia não pode referir-se à purificação do santuário terrestre de Israel, porque essa purificação acontecia uma vez por ano. E o templo, quando Daniel recebeu a visão, já estava destruído. Aqui está referindo-se ao santuário celestial. A expressão tarde e manhã significa um dia. São 2 partes que formam um período de 24 horas. Na visão de Daniel, o santuário seria purificado, ou seja, aconteceria o dia da expiação, após 2.300 dias. Quando tratamos de profecias, você não pode interpretar tudo da maneira como lê, pois existem símbolos que precisam ser interpretados. Nesse caso, dia não representa o período literal de 24 horas. Há 2 textos na própria Bíblia que apresentam um dia valendo como um ano, como já vimos neste seminário. Acompanhe o que diz Números capítulo 14, o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. E também Ezequiel capítulo 4, verso 7. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Essa contagem de tempo, dia por ano, é familiar em toda a Bíblia. Em Levítico capítulo 25, verso 8, a Bíblia nos diz: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, sabemos que o período no qual o santuário no céu seria purificado começaria depois de 2.300 anos. Mas a partir de quando? A data do início da contagem de tempo nos levará até o final do período e assim saberemos quando é que o santuário celestial começou a ser purificado. Perceba que essa profecia foi dada a Daniel com a seguinte advertência: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Daniel capítulo 8 e o verso 26. O que acontece no santuário celestial é exatamente a mesma coisa que acontecia no santuário da terra. Depois de receber os pecados durante um ano, o santuário era purificado. Da mesma maneira, depois de receber os pecados de todos os seres humanos, o santuário do céu precisa ser purificado. Depois de ter a visão, Daniel orava e pedia ao Senhor que revelasse o significado da profecia, pois Daniel ficou muito preocupado.
O anjo vem ao encontro de Daniel no capítulo 9 para lhe fazer entender a visão. Com isso, o próprio livro de Daniel esclarece esse mistério. Daniel, capítulo 9, verso 25 é a chave. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Nesse texto estão contidos todos os dados que precisamos para entender claramente o significado da profecia. A ordem para restaurar Jerusalém é o ponto de partida para as 7 semanas e depois 62. A história registra o momento quando foi dado o decreto para a restauração de Jerusalém, que havia sido destruída por causa da invasão de Babilônia, que começou no ano 605 a.C. No livro de Esdras, no capítulo 7, dos versos 11 a 26, está documentado o decreto do rei Artaxerxes da Pérsia, que ocorreu no ano 457 a.C. Esse é, então, o início do período profético, 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, ou seja, 49 dias, que correspondem a 49 anos. Começando em 457 a.C., 49 anos depois, chegamos no ano 408 a.C., quando Jerusalém já estava reconstruída. Isso significa que a profecia acertou. Somando mais 62 semanas às primeiras 7 semanas, temos 69 semanas. Isso dá um total de 69 semanas, que em linguagem profética equivaleria a 483 dias, portanto 483 anos. O que nos leva para o ano 27 depois de Cristo, data em que Jesus Cristo foi batizado e iniciou seu ministério de 3 anos e meio. A profecia cumpriu-se com exatidão neste ponto também. As 69 semanas fazem parte de um conjunto com 70 semanas, como afirma Daniel, capítulo 9, o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para fazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. As 69 semanas começam com o batismo de Jesus e somando mais 7 anos, chegaremos ao ano 34 depois de Cristo, data em que terminaria o tempo especialmente separado para os judeus, isto é, o período de 70 semanas. O texto de Daniel 9:27 nos fala sobre a última semana, dizendo: Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na metade da semana, Jesus Cristo morreria e não seria mais necessário o sacrifício de animais. Ou seja, 3 anos e meio depois do batismo, Jesus morreria. A história registra que exatamente na Páscoa do ano 31 depois de Cristo, depois de 3 anos e meio do seu batismo, Jesus morreu. Em outras palavras, a profecia registrou com exatidão a data do ministério de Jesus aqui na Terra. Quando Deus faz profecias, Ele não fala de suposições, mas sim de fatos. Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Não há nada que Ele não saiba e que não possa fazer. A história caminha pelas palmas das mãos de Deus. Ele tem tudo sob o seu controle e, por isso, pode também saber o que será melhor para a sua vida. Para que isso aconteça, basta você permitir a Ele assumir o controle e você será a pessoa mais feliz do mundo. Depois do ano 34 depois de Cristo, era chegado o momento que a pregação seria voltada aos não-judeus. A contagem de tempo dos 2.300 anos, que começou em 457 a.C. e chega até 1844, quando começaria o juízo investigativo. Isto é algo surpreendente e de solene significado. A humanidade não pode continuar vivendo sem saber que o juízo divino já começou. Esse não é um assunto do futuro, mas do nosso presente. Foi a partir de 1844 que o destino dos seres humanos passou a ser definido e o caráter dos salvos começou a ser vindicado. E milhões de pessoas no mundo ignoram esta verdade que Deus acabou de revelar para você. Cristo viveu e morreu. Esta verdade pode ser demonstrada não só na Bíblia, mas também pelos registros da história. Tácito, que viveu entre o ano 55 e 120 depois de Cristo, escreveu: Cristo
O fundador do nome cristãos sofreu a pena de morte no reinado de Tibério, por sentença do procurador Pôncio Pilatos. Luciano, um agnóstico que viveu durante o segundo século depois de Cristo, menciona um homem que foi crucificado na Palestina porque introduziu na história essa nova seita, cristianismo, no mundo. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 3, Jesus morreu pelos nossos pecados. Essas palavras não são históricas, mas sim uma revelação. É uma verdade que precisa ser aceita pela fé. Deus nos ama não apenas como humanidade, mas também como pessoas, como indivíduos. Logo após o bombardeio de Hiroshima, um japonês chegou à cidade arrasada. Foi o primeiro jornalista a ver a terrível destruição provocada pela bomba atômica. E em seu relato, no New York Times, após o desastre, ele entrou na cidade não para reunir material para uma notícia, nem para contemplar a grande chacina. Foi principalmente em busca de uma única pessoa que amava, sua própria mãe. Seu interesse não era geral, mas particular. Em busca de um ser amado, você e eu, tal qual o quadro de Cristo quando veio ao mundo. Foi uma missão muito pessoal e temos que assim considerá-la. Não basta dizer, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, mas sim dizer, Cristo veio ao mundo para me salvar. Essa profecia nos dá duas garantias. Primeira garantia, Jesus Cristo nos salva. Segunda garantia, o restante da profecia também é verdadeiro. A validade do santuário terrestre acabou com a morte de Jesus na cruz. No momento da sua morte, a Bíblia diz, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus capítulo 27, versos 50 e 51. Esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Não havia mais razão para continuar existindo na terra. Ele era apenas um símbolo do que acontece no santuário celestial, desde que Jesus retornou para o céu. Em Hebreus, capítulo 9, verso 23, a Bíblia fala sobre o ministério de Jesus no céu após a sua morte, que é no santuário. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O santuário terrestre tinha os seus serviços todos os dias no lugar santo. Apenas uma vez por ano, o Santíssimo recebia o sumo sacerdote, quando acontecia a purificação do santuário. Jesus ministrou no lugar santo até 1844. A partir daí, Jesus entrou no lugar santíssimo para concluir a sua obra de perdão e condenação. Essa profecia nem sempre foi completamente compreendida pelos seres humanos. Daniel foi informado de que nem tudo seria compreensível. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Daniel capítulo 12 e o verso 4. O saber que Daniel aqui fala é com relação à profecia. Foi apenas próximo ao ano em que começaria o juízo investigativo no céu que estudiosos da Bíblia descobriram a data, mas devido às tradições que tinham na época, acharam que a purificação do santuário era a volta de Jesus. Em 1844, aconteceu um desapontamento desses cristãos que entenderam o período da profecia, mas não o evento certo. O mais surpreendente é descobrir no Apocalipse uma profecia que revela que Deus permitiu o desapontamento, pois ele tinha um objetivo muito especial. No capítulo 10 de Apocalipse, a profecia é apresentada a João. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o, devora-o.
certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Apocalipse capítulo 10, versos 5 a 9. A ideia de que Jesus voltaria em 1844 foi doce como mel. Mas quando o dia acabou e Jesus não voltou, foi muito amarga. Isso não aconteceu por falta da revelação. A Bíblia apresenta Jesus não como sacerdote do santuário da terra, mas do santuário celestial, onde ele faria a purificação. Esse não foi o primeiro desapontamento que o povo de Deus passou. Houve outro maior, o desapontamento da cruz. Embora Jesus tivesse dito aos seus discípulos que ele morreria, eles não entenderam porque esperavam que Jesus se manifestasse com o poder que ele disse que só manifestará na sua segunda vinda. Na hora da crucifixão, os discípulos experimentaram um amargo desapontamento que os desanimou a princípio, mas depois eles entenderam exatamente o que representava a sua morte. A decepção está registrada na Bíblia para que o povo de Deus pudesse reconfirmar a sua fé. Após o desapontamento, uma missão é dada para todos que permaneceram fiéis após 1844. Em Apocalipse capítulo 10, verso 11, a Bíblia diz: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como os discípulos, que amavam a sua religião judaica e não pensavam em deixá-la para formarem uma nova igreja, os que passaram pelo desapontamento não tinham intenção de formar uma nova religião. A questão crucial aconteceu quando foram à Bíblia em busca de respostas ao desapontamento e descobriram muitas verdades bíblicas que as suas igrejas não obedeciam e existiam erros introduzidos na igreja desde a época da Idade Média. Assim, não poderiam pregar o Evangelho eterno de maneira pura e completa. Deus usou então o mesmo método. Primeiro, permitiu que experimentassem o desapontamento. Segundo, assim foram expulsos de suas congregações e, ao se encontrarem do lado de fora, algo os uniu: buscar na Bíblia a luz para a compreensão da verdade. Terceiro, redescobriram as verdades lançadas por terra. Quarto, assim estariam em condições de pregar a todo mundo e ainda hoje pregam em obediência à ordem do Mestre. E a mensagem a ser pregada está no Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12. Essa é a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que surgiu exatamente cronometrada com a hora profética. Ela passou pelo desapontamento de Apocalipse 10 e hoje prega a restauração de todas as verdades bíblicas. O povo fiel de Jesus está se levantando nesse mundo para lhe mostrar essas grandes verdades. Estamos vivendo nos momentos de juízo. Cada um terá que dar contas dos seus pecados, mas você pode hoje contar com o perdão e a restauração que vem de Deus. Neste momento, você tem que tomar uma decisão muito importante. Eu quero lhe convidar a fazer parte do povo de Deus, o povo fiel, também chamado na Bíblia de remanescente. Faça parte deste povo. Procure a Igreja Adventista mais próxima da sua casa. Entenda a história deste povo, a história desta igreja. Há algo muito especial para você. Por isso, eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhos, aí onde você está, e vamos orar. Senhor, as Tuas verdades foram estampadas diante dos nossos olhos
e uma decisão precisa ser tomada. Neste momento, eu lhe peço que com teu Espírito o Senhor toque nesses corações que oram comigo, abrindo os nossos olhos e nos conduzindo à salvação. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus, durante toda a história da salvação do nosso mundo do pecado, sempre revelou seus planos para os seres humanos. Um dos meios usados na revelação são os profetas. A Bíblia apresenta as características do profeta de Deus. O dom de profecia foi usado apenas para a produção da Bíblia e hoje não existe mais? Pode alguém hoje se apresentar como um profeta? A resposta está no próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado.